Netão, eu queria que você começasse falando, meu amigo, um pouquinho da sua trajetória, né? Como é que foi ali sua infância barra juventude, né? Para ingressar no mercado de trabalho, se você sempre buscou se capacitar, se foi uma coisa, foi um mindset que chegou um pouquinho mais tarde para você, quando é que chegou? Fale pra gente sobre a trajetória de Albérico Neto. Meu irmão, é o seguinte, como você estava falando aí, minha trajetória em relação a trabalho começou cedo, né? Eu acho que a maioria dos jovens hoje quer ter sua renda, até quer ganhar seu dinheiro. E eu via, assim, com 13, 14 anos, eu via que eu queria ter dinheiro para eu sair com meus amigos, para eu fazer minhas coisas, mas não queria estar o tempo inteiro pedindo aos meus pais, que isso acontece, é muito chato. E aí eu trabalhava, né? Ajudava meu tio, né? Ele trabalha como motorista, às vezes eu viajava com ele no final de semana e etc. Mas eu não era um cara muito estudioso, nunca fui de fazer muito curso cedo. Só que com o decorrer do tempo, eu trabalhei em usina, comecei a trabalhar em farmácia muito cedo, né? Sobre o assunto, em 2012, 2013 foi quando eu comecei a trabalhar em farmácia. As primeiras oportunidades. A primeira oportunidade, comecei. Quantos anos, Netão? Você lembra quantos anos foi isso? É só subtrair, né? Rapaz, Entreguei a idade do cara aqui. 10 anos atrás. Então eu tava com 21 anos quando eu comecei, 20, 21 anos quando eu comecei a trabalhar em farmácia. Não conhecia nada, não tinha nenhum conhecimento. E isso é o que faz muitas pessoas criam um bloqueio, né? Faz com que elas não dêem um passo à frente, elas não consigam uma vaga no mercado de trabalho ou então realizem um sonho. Por quê? O que acontece é o seguinte, se eu não tenho conhecimento, eu não vou não, porque eu não sei. Então eu não vou porque talvez dê errado, né? As pessoas não gostem. Mas eu só vou saber se eu der a cara, se eu for atrás e se eu buscar. E foi assim, eu comecei trabalhando em farmácia, eu fazia limpeza diariamente dos medicamentos. Não quer dizer que você vai precisar necessariamente fazer isso, né? Foi uma coisa que eu vi que era necessário para que eu pudesse aprender mais sobre medicamentos naquele momento. Pegava por sessões e olhava as prateleiras, olhando o medicamento, lia as bulas. Não lhe pediam para fazer isso. Você fazia... Porque eu entendia que, assim, eu via que as pessoas atendendo, mas eu precisava saber por que elas indicavam aquelas medicações, né? Por que aquelas medicações estavam sendo indicadas naquele momento, que iria ajudar a sanar aquela dor daquela pessoa naquele momento. Então, eu tive esse estralozinho de que eu ia identificando o medicamento, ia pesquisava lá no Google para que servia, o que era, como tomar. Tinha um livro, na época, muito grande, e eu levei esse livro para casa, então eu estudei muito sobre esse livro, que era falando sobre os medicamentos e suas posologias, né? Então, isso me ajudou muito. E o dia a dia, né? O dia a dia você vai ter inúmeras situações, pessoas que estão com situação A, e vai chegar amanhã uma pessoa com situação B, parecida, mas não é igual. Não, que eu vou ter que saber lidar da melhor maneira possível. Então, foi decorrendo, passei 2 anos nessa primeira farmácia, trabalhei, adquiri um certo conhecimento. Após isso, eu vi uma oportunidade de ir morar com meu pai no estado de Goiás. Eu trabalhei em usina durante quase 4 meses. Mas ali eu vi que não era para mim, independente da área. Eu vi que eu poderia ter algo mais, não menosprezando a área, né? Então, voltei para cá, para Paraíba, e foi quando eu assumi com minha mãe o risco de... Ela gerenciava 2 postos de combustíveis e eu fui auxiliar ela. E já foi numa área totalmente um pouco diferente, que era na parte administrativa. Mas eu sempre, assim, tive essa desenvoltura de estar em contato com pessoas, de atendendo pessoas, e eu fazia o meu papel lá dentro e corria lá para fora para poder ajudar a atender as pessoas. E foi quando, no ano de 2015, junho, julho de 2015, surgiu a oportunidade de começar a trabalhar no PAP. E foi o trabalho mais desafiador, até mais do que na usina. Na usina, para só voltar um pouquinho, no primeiro mês de trabalho eu emagreci quase 14 quilos. Deve ter sido muito cruel para você emagrecer. Foi bastante cruel, irmão. E olha que, tipo assim, esse mês era, tipo assim, não comia regrado, não fazia dieta, mas era muito trabalho, muitas horas de trabalho que acabaram... Enfim, e aí quando surgiu essa oportunidade de trabalhar no PAP, era para fazer uma das coisas que eu mais temia, velho, que era falar em público. Eu tinha muito medo de falar em público. Quando eu estudava no ensino médio, eu ia fazer apresentações, seminário, eu não apresentava não. Eu desenhava na cartolina, fazia a poxa toda lá, mas aí eu colocava para outras pessoas falar a minha parte, porque
eu tremia, ficava nervoso. Cara, recepção. Não. Tem que Nossa, bater parabéns, palma, né? palma pra Paulo. Muito obrigado aí, Paulo, né? Paulo que mandou aqui pra gente. Obrigado, viu, Paulo? Gratidão, viu, Paulo? Então, Fantástico. o que acontece? Isso é só licença, né? Então, isso é só porque você tá aqui porque você hoje, tá viu? aqui, Obrigado, viu? É algo especial para um participante Tá especial. aqui toda semana agora. Então, eu temia muito essa questão de falar em público, né? Mas o que acontece é o seguinte, eu não fazia, né, de uma maneira que eu me sentia bem, porque eu não fazia com frequência, né? Então, eu achava que todas as vezes que eu ia fazer, alguém ia rir de mim, alguém ia me julgar, alguém ia, de certa forma, achar algo negativo. Então, como me tirava da minha zona de conforto, deixava bem no desconforto, eu não me sentia à vontade, então eu não fazia. Então, quando surgiu a oportunidade, e aí eu pensei, e agora? O que é que eu vou fazer? Se eu vou fazer justamente o que eu não me sinto bem, não me sinto à vontade, mas aí eu entendi que eu tinha uma oportunidade, eu me mantia daquela maneira que eu ficava desconfortável, que eu não falava em público, que eu ia ter aquele problema sempre, ou eu encarava. E aí encarei, né? Primeiro, por esse pensamento. Segundo, também porque eu precisava trabalhar e eu vi que seria uma oportunidade para que eu pudesse me desenvolver como pessoa, como profissional e poder fazer as coisas que eu gostava. E assim fiz. A primeira divulgação que eu fiz, eu estava com o Jonas, inclusive. Foi na cidade do Rio Grande do Norte. Canguaretama. Foi uma cidade de uma Lembro. turma do 9º ano. Quando terminou, tava parecendo uma tampa de chaleira. Suando frio, nervoso, errei tudo, com um panfleto na mão, gaguejei, mas eu entendi. Se eu fiz isso aqui, então eu posso fazer muito mais. Né? O primeiro passo foi dado, não tem como eu voltar mais. Pela pior sensação, eu já passei. Eu sempre falo, né, não perco o raciocínio, não, que a resistência, você superar a resistência vai colocar você um degrau acima, né? Aquilo que o Anderson, como é assim? Qual é o seu maior medo? Falar em público. Entretanto, quando você superasse esse medo, você subiria um degrau. E foi o que aconteceu. Né? Quem vê você se comunicando assim hoje não imagina que na sua primeira vez em público você ficou desse jeito. Mas por que você superou isso? Porque você enfrentou a resistência. E para você que está nos vendo agora, Anderson, essa resistência ela é só com timidez? Não. Pode acontecer em vários cenários da sua vida. Aquilo que tira você da zona de conforto, aquilo que desafia você, pode ser sim considerado uma resistência. E outro detalhe, sempre preste muita atenção quando os convidados falam, porque ele falando aí, você já entendeu o seguinte, já deu para entender, e se você não fez essa leitura, eu vou fazer. Você entrou na farmácia, certo? Sim. E começou a buscar conhecimento dentro da farmácia por iniciativa própria, né? Então, o que é que você tira daí? De repente, a habilidade, né, um curso dentro de farmácia, operador de caixa, pode colocar você dentro do trabalho, pode fazer você conseguir aquela oportunidade. Mas ele com certeza não vai fazer você se manter naquela oportunidade. Exato. Você precisa buscar conhecimento a mais na própria função que você faz. Foi isso que aconteceu com ele e ele relatou isso. Então, achei importante frisar isso, né, Jonas? O pessoal entender que a habilidade, o curso vai colocar você dentro daquela oportunidade, você pode até conseguir. Mas para você se manter, vai depender muito de você. Pode ir. Eu acrescentar aqui pro meu colega Netão, segura aí, porque às vezes a gente quer ter um pouco de influência, fala bastante, né, Netão? Então a gente acaba com os pensamentos pulando, a gente já quer entrar no outro assunto, mas segura aí, cara. Para você que tá em casa ouvindo agora esse podcast, para você que vai ver depois, né, tá vendo depois, não tá vendo agora no ao vivo, o mais legal de tudo, você vê a história de Netão, que é um cara fantástico, né, já passou por diversas áreas, né, trabalhou com farmácia, né, mas não se sentia tão confiante ainda, né, foi buscar o conhecimento, trabalhou de frentista, trabalhou na usina, né, trabalhou no Papicurso, e quando ele entrou no Papicurso, né, a primeira cidade que ele abriu foi comigo, e tipo assim, e às vezes você tá em casa, as pessoas veem potencial em você, e você acha que não tem, né, tem um medo que te bloqueia, que no caso aconteceu com o Netão, não, um cara potencial gigantesco, falando assim, Jonas, eu tenho um cara, vou mandar pra ir pra treinar ele. Eu digo, como? Vou ter uma pessoa me treinando aqui, para treinar essa pessoa aqui, pode ser, leva ele porque ele vai fazer parte da equipe. E quando ele falou que era Netão, Paulo já tinha me dito, né, conhecia pouco ele, que ele tem um potencial gigantesco. E ele falando aqui agora, que tinha, quando ele entrou na primeira sala, eu digo, Paulinho, eu vou jogar ele no 8º e 9º ano.
O ensino médio eu faço e 8º, 9º ano eu deixar ele pra ele ir pegando Aquela a coisa de manha, não gostar né? de fazer 8º ano. Fala a verdade. Então, quer logo fazer o teste. E daí, você vê agora, tipo assim, entenda que, como você está falando, você às vezes precisa dar um passo a mais, né? Porque se as pessoas falam que você tem uma qualidade, é porque elas veem além do que você está vendo nesse momento, né? E acompanha a história desse cara aqui, porque vocês vão ver que, tipo assim, o conhecimento, a partir do momento que ele busca conhecimento, ele começa a mudar a vida dele, né? Hoje o cara é empresário, né, dono da Açaí House Delivery, né? Isso aí, meu velho. Aqui, Um mexão. fazer um mexão. Né? Quem tá vendo aqui que é da região de Mamanguape, Rio Tinto, entregaram demais, né? Então, Mamanguape, Rio Tinto. Até então, Rio Tinto e localidades próximas, né? Vila Regina, Jaraguá, tem. Mas aí, até em breve, estaremos abrangendo para poder atender a região do Mamanguape. É um pedido que as pessoas já vêm fazendo já há bastante tempo. Mas, pra gente não perder a além do trabalhar com atendente de farmácia, o cara empreende, né? Pra você ver o nível que o cara Mas, tipo assim, uma coisa que eu aprendi bastante é para que não deixe a desejar naquilo que a gente faz. Então, não adianta eu colocar para atender Mamanguape se eu não consigo dar conta. Então, para não fazer um atendimento e um serviço de má qualidade, então, até então a gente não... Mas em breve a gente vai estar atendendo, Deus quiser. Ah, bacana, show de bola.